tudo bem? Então, conforme prometido a vocês, hoje eu venho com esse vídeo falando um pouquinho sobre a proposta de portfólio para o módulo A, fase 2. Conforme a gente havia conversado, eu fiz o estudo da proposta, assisti algumas lives que foram disponibilizadas pela Uninter para esclarecer as dúvidas dos alunos quanto ao trabalho, e hoje eu vim trazer para vocês a minha interpretação a respeito da proposta. Lembrando então que é importante que vocês também façam esse mesmo exercício de acessar o conteúdo, de assistir os vídeos orientadores, para que vocês possam ter uma compreensão mais plena de tudo aquilo que foi proposto, consigam entender a proposta, o motivo da proposta e consigam então desenvolver um belíssimo trabalho, tá? Vamos lá? Então, o tema desse trabalho é diversidade cultural. A Uninter, agora para 2020, desenvolveu uma proposta em que todos os estudos de caso e portfólios vão estar seguindo uma temática que foi pré-determinada, que é o estudo de cidades, de municípios que se destacaram em algum aspecto da educação. São cidades que estão se desenvolvendo para o conceito de cidades educadoras ou cidades que já são consideradas cidades educadoras. Então, na última etapa, nós fizemos o estudo da cidade de São Bernardo do Campo e agora a gente está trabalhando, então, com o município de Altamira. Em Altamira, então, a gente vai fazer o estudo do trabalho que é feito sobre a dramatização como um aspecto cultural e também como uma ferramenta para auxílio na prática do educador e também para o estudo, para o processo de aprendizado do educando. Então, a dramatização, ela vai ser o nosso tema principal. Temos aqui como proposta a produção de um flyer ou panfleto sobre os aspectos culturais pesquisados. Então, a proposta é o texto da professora Suzana de Brito Cato, defendendo o teatro e a dramatização no ensino regular. Então, primeiro a gente tem toda uma contextualização teórica, um embasamento de diversos pensadores da educação, mostrando qual é a importância da dramatização no ensino regular. Então, e logo depois a gente tem, então, o caso da cidade de Altamira, que valoriza a cultura local, principalmente a cultura indígena, enaltece esses personagens da história por meio de um evento cultural. Então, é apresentado aí o evento que ocorre nesse município todos os anos. A partir, então, dessa proposta, nós vamos desenvolver o nosso trabalho. E o que eu devo fazer? Primeira parte, fazer toda a leitura da proposta, do embasamento teórico do texto da professora Suzana, para entender a importância e a complexidade, né, da dramatização no ensino. Apesar de ser algo complexo, é simples e é algo que a gente vê muito no dia a dia de uma escola. São júris simulados, teatro, situações inúmeras em que a dramatização ela é utilizada. Então, primeira coisa é pesquisar a história do meu município após fazer a leitura desse texto, buscando conhecer elementos da cultura local, seus personagens emblemáticos, fatos históricos, etc. Como eu vou fazer essa pesquisa? Em sites. Agora a gente está no momento de isolamento social, então não temos como ir até bibliotecas públicas, mas existem diversos acervos online que a gente consegue fazer essa pesquisa. Através de parentes e conhecidos, pessoas mais antigas da cidade que sempre têm uma história para contar, né? Lembrando aí dos nossos avós, dos nossos vizinhos, pessoas que já estão há bastante tempo no município e que conhecem um pouco da sua história. Então, a primeira parte a gente vai pesquisar a cultura local e entender então quem são os personagens dessa história. A segunda parte é criar, então, um plano de ação. O que é esse plano de ação? Esse plano de ação é um roteiro que eu vou desenvolver pensando em aplicar
aquela atividade em sala de aula ou em um outro ambiente. Então, por exemplo, eu quero trabalhar a cultura do município de Contagem com os meus alunos do ensino fundamental do 4º ano, por exemplo. E aí eu vou então desenvolver um plano de ação para que todos os pontos que são necessários que eu desenvolva para chegar na culminação daquele projeto, eu já tenho todos eles detalhados nesse plano de ação para que eu possa então seguir passo a passo. Depois da elaboração desse plano de ação, eu vou então criar um personagem por meio do qual a história do meu município será contada por meio da dramatização. O plano de ação é que é o portfólio, tá, gente? Eu não preciso fazer um teatro, eu não preciso dramatizar. O que eu preciso é criar um plano de ação, imaginando como seria se eu fosse colocá-lo em prática. Dentro desse plano de ação, é necessário, então, criar esse personagem. Eu criei o personagem na minha cabeça, eu imaginei quem é ele. Pode ser alguém, uma pessoa que realmente tenha feito parte da história do meu município. Pode ser um personagem que eu criei de acordo com elementos que fazem sentido para a história do local onde eu vivo. E aí, a partir desse personagem, dentro do meu plano de ação, esse personagem vai ser, então, o apresentador, vai ser o personagem principal daquela história, vai ser o narrador da minha história na dramatização. E nesse plano de ação, eu preciso ter uma foto do meu personagem criado. Ou seja, além de eu imaginar esse personagem, eu dar um nome para ele, eu também preciso confeccionar esse personagem. Como que eu vou confeccionar esse personagem? Eu posso fazer um fantoche, eu posso fazer um desenho, eu posso fazer uma colagem, posso fazer um artesanato para quem tem mais habilidade, né? Cada um vai encontrar de que forma consegue apresentar esse fantoche. E no plano de ação, então, você vai ter uma foto do seu personagem criado, tá? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que nasceu no município de Contagem, que quer contar sobre a história de Contagem. A gente sabe que Contagem tem uma relação com as abóboras, né? Então, o meu personagem ele pode ser, por exemplo, uma abóbora. E aí, a partir dessa abóbora, eu vou contar a história do município. Então, por exemplo, na Serra do Cipó, a gente tem aquela figura icônica que é o Juquinha. Eu posso contar a história da Serra do Cipó a partir do Juquinha e ele vai ser, então, o meu personagem. Vocês podem tanto utilizar pessoas que foram personagens aí da história do município ou criar um personagem. Eu moro em Betim, eu moro em Ibirité e sou matriculada no polo de Contagem. Tem problema eu fazer o trabalho sobre Contagem? Não, não tem problema. Da mesma forma que não tem problema se você quiser falar sobre a história da cidade onde você mora. Se você quiser criar um personagem de Ibirité, de Betim, isso não tem problema nenhum, tá? O plano de ação. Eu peguei aquele modelo que está disponível no AVA, né, naquele PDF, e joguei ele num documento de Word para facilitar para vocês o preenchimento. Vou encaminhar para vocês aqui junto com esse vídeo. Lembre-se que o plano de ação é uma proposta de trabalho a ser desenvolvida com o objetivo de organizar, reorganizar ou provocar mudanças em um determinado aspecto da realidade observada. Não é necessária a sua aplicação. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que o plano de ação ele é um roteiro? Isso quer dizer que ele vai ser, então, o documento, né, o roteiro que você vai desenvolver com o objetivo de hipoteticamente aplicá-lo, mas não é necessário que você de fato coloque ele em prática agora para concluir esse trabalho, ok? Então, falando aqui sobre
o plano de ação ainda? Ele é uma explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. Ou seja, no plano de ação você vai detalhar cada passo do que seria o desenvolvimento daquela dramatização. Então, em que momento vai haver uma fala do personagem, quais outros elementos além desse personagem que você vai utilizar nessa dramatização, quanto tempo vai durar essa dramatização. Então, é bem detalhado esse momento. E a gente tem um vídeo que eu coloquei no final da apresentação para vocês, que fala exatamente sobre isso, sobre cada detalhe, sobre como você vai preencher esse plano de ação. Então, para você fazer um plano de ação excelente, basta seguir esse vídeo. Então, aqui a gente tem os campos do plano de ação. Você vai preencher com seu nome, RU, o nome do seu polo, a proposta de ação, né? Qual vai ser a sua proposta aí de dramatização. Você tem uma justificativa, os objetivos, síntese do assunto, metodologia, avaliação, recursos e referências. Então, vocês podem ver que esse plano de ação ele é bem detalhado, é algo que merece ser feito com bastante cuidado. Vocês vão perceber que em alguns aspectos ele se assemelha muito com um trabalho, ele na verdade é um trabalho acadêmico, ele tem aí todos os pré-requisitos para um trabalho acadêmico. Então, uma justificativa. Por que que é importante eu desenvolver uma dramatização para trabalhar esse tema? Objetivos. Quais são os meus objetivos gerais para realizar esse trabalho? Eu preciso sempre utilizar verbos de ação ao definir os meus objetivos. Então, identificar, aplicar, sempre verbos de ação. E são verbos de ação, são objetivos que vão indicar de maneira clara o que eu preciso atingir. Então, eu tenho um objetivo, são 3 objetivos, e cada um desses objetivos, eles precisam indicar o que exatamente eu desejo realizando aquela dramatização. Uma síntese do assunto, você vai apresentar os principais conceitos e autores que embasam as ideias apresentadas no plano de ação. Então, aí você tem uma parte teórica também para desenvolver rapidamente. Você pode utilizar, inclusive, os textos que estão indicados na proposta do portfólio. A metodologia, descrever os passos para a realização do plano de ação. E, nesse ponto, o mascote vai ser o grande protagonista. Então, quais são os passos aí para você desenvolver aquele mascote? A avaliação, de que forma seus objetivos serão atingidos. Então, você tem lá o campo objetivos, você vai listar os seus 3 objetivos. E em avaliação, você vai, então, justificar, vai descrever como que você vai atingir esses 3 objetivos. Recursos. Descreva os recursos tecnológicos educacionais que serão utilizados para desenvolver o plano de ação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma dramatização. Eu vou utilizar um aparelho de som? Eu vou utilizar um projetor? Eu vou utilizar um vídeo? Eu vou utilizar um aparelho telefônico? Você vai descrever aí quais são os recursos que você vai utilizar. E as referências, né? O referencial das fontes pesquisadas. Aí, nessas referências, você vai colocar os sites onde você pesquisou sobre a história do município. Você vai colocar os sites que você pesquisou para realizar a sua síntese do assunto. Nesse momento, você vai colocar todas as referências. Qual é a dica que eu dou para vocês agora? Eu fiz a minha busca no Google. Eu abri um site, gostei daquela informação, vocês já copiam esses links e já vão jogando num bloco de notas ou numa folha de Word, porque aí depois é só vocês organizarem esses links aí com as referências. E no final vou colocar então uma foto do meu mascote. Para a apresentação do meu portfólio. Como nós estamos vivendo um momento de isolamento social, em que a gente infelizmente não consegue se reunir no polo, a apresentação no polo
foi proposta a substituição dessa apresentação no Polo pela apresentação via redes sociais. E a Uninter deu para vocês 4 opções de redes para a apresentação desse trabalho. As 2 primeiras opções são Facebook e Instagram. Caso eu opte por realizar a apresentação do meu trabalho em uma dessas 2 ferramentas, o que eu preciso fazer? Ler e elaborar o portfólio, a produção conforme o manual disponibilizado, convidar antecipadamente os meus contatos para participarem da live com o tema do curso, realizar a live com seus contatos, socializando o que estudou e produziu e tirando dúvidas, postar a produção escrita no trabalho, em trabalhos, junto com uma imagem da tela de discussão realizada no canal. Então, vamos lá. Eu preciso fazer um teatro nessa apresentação? Eu preciso dramatizar? Não. É como se você fosse fazer a sua apresentação no Polo. Você vai falar então sobre a sua pesquisa, sobre o desenvolvimento do seu personagem e sobre como seria a aplicação dessa dramatização dessa sua proposta, tá? Você pode fazer isso através de uma live no Facebook ou Instagram ou gravar um vídeo e postar no seu feed. E aí você vai então pegar os dados de repercussão, as curtidas, os comentários, dar um print nessa tela e postar junto com o seu plano de ação. Você também tem a opção de fazer através do YouTube, criando um canal no YouTube, gravando um vídeo de 3 a 4 minutos sobre o portfólio que você elaborou. Escolher um dos canais de comunicação para postar o vídeo produzido. Facebook, Instagram ou grupos de discussão para que você possa então disseminar esse seu vídeo no YouTube. Outra opção são os grupos do WhatsApp, que eu imagino que seja a forma mais simples de se fazer. Você pode utilizar o próprio grupo que a gente já possui aqui do Polo, disponibilizar no grupo o seu vídeo ou realizar um debate sobre o tema de produção do seu portfólio. No WhatsApp também existe a possibilidade de compartilhamento por texto ou áudio. Ou seja, gente, se você não quiser gravar um vídeo ou apresentar, você pode apresentar o seu trabalho por meio de áudio ou texto, tá? Ah, eu tenho vergonha, eu não me sinto bem em aparecer no vídeo. Não tem problema, você pode gravar um áudio explicando o seu trabalho, ou você pode fazer ele em formato de texto, de repente fazer um PowerPoint, alguma coisa mais atrativa, né? Apresentando o seu trabalho, e aí você vai utilizar os dados de repercussão, os comentários, para mostrar que você fez a apresentação do seu trabalho. Ah, eu não quero apresentar, eu não quero não quero, né, compartilhar o meu trabalho com os meus colegas. Você, então, da mesma forma como seria se você não comparecesse ao polo para apresentar, você vai avaliado dentro de 30%, que é a parte escrita do trabalho, e não vai ter, então, os 10% referente à apresentação, ok? Deixo aqui para vocês, então, o link das lives com as orientações. As lives são um pouquinho longas, mas vale a pena vocês assistirem para que vocês possam entender exatamente a proposta e desenvolver um excelente trabalho. Eu tenho certeza que vão sair coisas maravilhosas desse trabalho de vocês. Vocês são muito criativas. Vou ter o prazer de assistir cada um dos vídeos e dar meu feedback para vocês, tá bom? Um abraço e até mais!